Delegada doutora Geolise Costa, minha parceira de causa em defesa dos animais, Geolise Costa Teles, que é da Delegacia de Proteção Animal do Meio Ambiente. Vamos já conversar com ela e saber, né, doutora, se isso já configura algum tipo de crime ou não. Doutora, sempre um prazer poder falar contigo. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos que nos ouvem. Veja, eu ouvi a matéria e a tutora, na verdade, é responsável pelos animais, e a moça que falava, a senhora que falava, deixou claro, ela cuidava dos animais, só que ela veio a óbito. Me parece que é um parente da moça que passou aí, mas não cuida da forma adequada. Para a luz da lei criminal, a gente não pode dizer aí que nós estamos diante do crime de maus tratos. Entretanto, é preciso que a delegacia, inclusive, vá iniciar a investigação. A delegacia não resgata cães que não sejam objeto de uma apuração, de uma investigação. Porque isso, Serginho, é bom ficar claro, é um trabalho que deve ser feito pelas prefeituras municipais, né? Um trabalho de política de proteção animal que, infelizmente, inexiste em nosso estado. Algumas prefeituras, de forma incipiente, estão desenvolvendo esse trabalho. Mas Aracaju não tem, especialmente na área de cães e gatos. Então, não tem um trabalho. O que aí a gente está vendo? Os animais estão se reproduzindo, a família não entendeu que essa responsabilidade deve ser deles, e eles devem ter esse cuidado e esse olhar, né? Veja, se a mãe tivesse deixado, mãe, pai, sei lá, se o parente deixa um bem, todos os familiares vão procurar cuidar. Imagine que fosse um bebê, uma criança, uma pessoa com deficiência que ficasse. Não ia que ter um olhar dos outros, dos familiares dessa idosa. Ficou um animal que é um ser vivo, que precisa de cuidado. Então, a delegacia vai se debruçar. No primeiro momento, não há a ideia de um crime, mas é interessante que isso sirva até para as outras pessoas. Olha, hoje, quando o casal se separa, inclusive, há uma discussão com quem fica o animal. Há uma discussão de guarda compartilhada, há uma série de discussões. É preciso entender que está se tratando de um ser vivo, que pesa sobre ele responsabilidades, né? Então, no primeiro momento, o direito penal ele é muito claro, ele é a última razão, ele vem para o processo como a última razão, ele vem para resolver as questões na sociedade como a última força a ser utilizada, né? A última razão a ser utilizada. E por isso a delegacia, no primeiro momento, vai tentar identificar os familiares dessa idosa, entender o problema, para depois, Serginho, se posicionar nesse caso concreto se há crime. Agora, Mas há uma ausência do poder público. Sim, né? Há uma ausência do poder executivo, porque municipal, porque isso é uma reprodução de animais que pode estar com algum tipo de zoonose, e aí já interfere na saúde pública, né? O caso é sério. E é interessante porque essa situação ela é exemplar. Ela pode servir, inclusive, como referência para tantas e outras situações e pessoas que acreditam que não se responsabilizam por uma situação feito essa, né, tão específica, tão especial. E, doutora Geolise, eu já te pergunto também, essa pessoa familiar dessa senhora que faleceu, ela pode vir a ser responsabilizada e depois, consequentemente, penalizada se ela não assumir essa própria responsabilidade? Veja, se ao investigar o caso, a delegacia levantar elementos que provam que os familiares sabiam que essa idosa tinha responsabilidade sobre o animal, cuidava dele, então o que é que você tem aí? Você tem que alguém que tinha que cuidar, na ausência da idosa, lógico que a família tinha que dar uma solução ao caso, e, na verdade, se omitiu, e, na verdade, não fez nada, deixou seres vivos à própria sorte. Então,
A lei, você tem o crime por omissão e por ação. Mesmo na figura, né, na figura dos maus-tratos aí, a gente vai perceber se esse maus-trato se deu os familiares sabendo que ia ter. Ou seja, tinha que cuidar, tinha que fazer na ausência da idosa e ninguém fez. Então, deixou os cães, os animais à própria sorte. Mas tudo isso é ferido a partir da investigação, com muito cuidado. E a gente sempre diz que no direito penal a gente não se posiciona no primeiro momento e só o faz ao final do inquérito policial. Então, é possível, sim, a partir dos elementos colhidos, que a gente consiga identificar um responsável pelo possível maus-tratos criminal. Sim, porque sim. O maus-trato, de uma forma ampla, né, num senso mais amplo, você já está claro, né? Porque um animal cuidado a cada semana, né, deixado à própria sorte, sem limpeza, então o bem-estar do animal está evidente que não está sendo cuidado. Verdade. Então, a gente... Doutora, só para a gente encerrar então, denúncias de abandono, de maus tratos, como é que se encaminham essas denúncias, por gentileza, para a gente fechar? Olha, Sérgio, nós temos algumas formas. A delegacia tem um WhatsApp, que é o 98819-4576, esclarecendo que o WhatsApp nós não respondemos às denúncias, mas todas são investigadas, que as pessoas querem as respostas pelo WhatsApp, a gente não informa. Quem quiser a resposta vai presencialmente na Rua Central 2, no Orlando Dantas, é onde fica a delegacia. Também é possível denunciar através do 181, que é o Disque Denúncia, e presencialmente nesse endereço que eu dei, que é a delegacia no Orlando Dantas, que é próxima à Igreja Católica. Beleza, doutora. Sempre muito bom ter a sua contribuição. Muito obrigado. Você sabe do carinho que eu tenho por você, pelo seu trabalho tão importante para a nossa comunidade. Muito obrigado, doutora Geolise, e um ótimo fim de semana. Boa tarde, querida. Boa tarde, um ótimo final de semana para todos e obrigada sempre. Eu também te agradeço. Muito obrigado, doutora Geolise. E agora, tem outra coisa também, é você entender a situação. Por isso é que há que se ter todo esse processo investigatório com muita calma. Talvez a pessoa não tenha essa condição financeira e possa dizer, olha, não tem condição de tempo, não há possibilidade. Então, como é que a gente vai fazer? Aí entra a negociação respeitosa e serena. Beleza, gente?